Oi, pessoal. Vamos ler a palavra de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Gênesis, capítulo 6, versículo 13, eu vou ler. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Nós lemos até o versículo 22. Pessoal, os judeus, para ganhar dinheiro, eles pesquisaram como que o dinheiro flui. Eles descobriram qual proporção? 78 por 22. O que significa isso? O homem ganha 78% do dinheiro e a mulher ganha 22% do dinheiro. Mas o mais interessante é que o homem gasta 22% do dinheiro e a mulher gasta 78%. E desde antigamente os judeus descobriram essa proporção e para ganhar dinheiro eles falam que tem que fazer um trabalho com as mulheres para poder ganhar dinheiro. Quando a gente vai pro shopping, quase não tem loja para homem. Normalmente a loja dos homens tá no primeiro andar, porque como gasta eletricidade para elevadores, cada rolante, então, para não gastar eletricidade, vamos para o primeiro andar. Então, no primeiro andar já tem o sapato, as roupas, cinto, carteira dos homens, e a partir do segundo até o oitavo andar só tem roupa de mulher. Tem uma barbearia e 10 salões de beleza para mulher. A barbearia sempre tá as moscas, mas o salão de beleza sempre tá cheio. Então, tá falando sobre o coração do ser humano. Por quê? O homem morre para ganhar dinheiro e a mulher, ela gasta tudo. Na nossa casa, a minha esposa gasta 95% do dinheiro, eu gasto acho que uns 5%. Na Bíblia, mostra exatamente como flui o coração do homem. Mas na Bíblia, em todos os lugares que tem o trabalho de Deus, essa pessoa estava com o julgamento errado, mas quando ela descobre que o julgamento dela estava errado, e desde então, o grande poder e o trabalho de Deus aparece. Em Atos capítulo 9, aparece sobre o Saulo se encontrando com Jesus Cristo. O Saulo, ele escutando que Jesus Cristo tinha ressuscitado depois de 3 dias de morto, ele ficou apavorado. Como uma pessoa que morreu vai poder ressuscitar depois de 3 dias? Com certeza,
são pessoas que estão enganando ao povo. Esse tipo de pessoa tem que desaparecer dessa terra. Depois que o Saulo escutou isso, surgindo o pensamento, a partir daí ele começou a perseguir os cristãos, queria matar os cristãos. Muitas pessoas ele matou e ele perseguiu. E dessa forma, como eles podem dizer que o Jesus Cristo que morreu ressuscitou? Que insensatez! É mentira isso, não faz sentido. Em Jerusalém, como já tinham pego todos os judeus, então ele começou a ir para Damasco. Quando ele estava indo para Damasco, veio uma luz bem forte e o apóstolo Paulo, ele desmaiou. O apóstolo Paulo desmaiando, ele estava deitado, aí ele escutou em hebreu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não sei quem é, mas alguém estava chamando o nome de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo se assustou. Senhor, quem é o Senhor para dizer que eu te persigo? Quem é o Senhor para dizer que eu estou te perseguindo? Naquele momento, aquela voz: eu sou Jesus o Nazareno, o qual tu persegues. O Saulo, ele se assustou. O quê? Você é Jesus o Nazareno? Então é verdade que o Senhor morreu e ressuscitou. Ele ficou tão chocado, Eu nem tentei ver se era verdade, se Jesus Cristo ressuscitou ou não. Se eu tivesse pesquisado, eu poderia descobrir, mas eu segui o meu pensamento. No momento que eu escutei que Jesus Cristo, ele ressuscitou, eu só perseguia eles. Aquela insensatez de ter perseguido alguém sem primeiro ver se era verdade ou não, isso se tornou um grande choque para ele. Desde então, o Saulo, ele começou a falar o quê? Não, Jesus Cristo ressuscitou. É verdade que ele ressuscitou. Não sejam enganados por Satanás. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele clamou dessa forma. Mas naquele tempo, muitas pessoas, assim como Saulo, eles não acreditaram que Jesus Cristo ressuscitou. Eles estavam agora perseguindo a Saulo. Essa vez, nós estamos falando sobre a Arca de Noé. Tem dois tipos de pessoas. Tem dois tipos de pessoas. Então, em relação... Tem pessoas que não conseguem conversar. Esse tipo de pessoa acaba causando problema ao redor. Sem confirmar, são pessoas que sempre falam que elas estão certas. Por quê, pessoal? Satanás, no nosso coração, eu já falei antes, mas ele sempre faz o trabalho de elevar o nosso coração. Mentir, fazer maldade, ter raiva, ter desconfiança, faz a gente ter esse coração, mas ele encobre tudo isso. E se tem um pouquinho de coisa que a gente faz bem, Satanás grita no nosso ouvido: oh, você fez aquilo muito bem, nossa, você fez muito bem. Ele estabelece o nosso coração. Pessoal, se vocês têm a pontuação 100,
Mas se vocês são humildes e pensarem que vocês são 50, as outras pessoas, se elas me tratarem como uma pontuação 100, eu sempre vou poder agradecer. Mas se eu sou 100 e se eu pensar que eu sou 500, então se as pessoas me tratarem como 100, eu vou me sentir muito desconfortável com isso. Por que você está me desprezando? Eu sou bom, eu sou 500. E assim, pouco a pouco, começa a ser bloqueada a conversa com essa pessoa. Com o grupo da IYF, a ONG IYF, eu preguei a palavra para muitos jovens e faço uma palestra sobre a mente com eles. Qual é o maior problema entre os seres humanos? Antigamente a gente era pobre, então as pessoas que que eram agricultores, eles não podiam fazer esse trabalho sozinhos. Então não tinha boi em todas as casas. Então eles precisavam, para poder arar, precisava de boi. Então como o boi trabalhava em muitas terras, ele ficava cansado. Então quem não tinha boi, ele tinha que pegar o boi de uma pessoa que tinha emprestado. Então por mais que essa pessoa fosse boa, mas tinha que abaixar a cabeça para a pessoa que tinha boi, tinha que comprar um prato de comida gostosa. Então, assim, quebrando o coração, e assim ia tendo uma relação entre as pessoas. Não é só porque tem boi que tem todas as coisas, mas mesmo assim, tendo boi, podia precisar da ajuda de outras pessoas. Então, antigamente, as pessoas tinham muita comunicação. As pessoas na escola, se não tiver, antigamente, empresta um lápis, empresta uma borracha, eu não tenho, empresta para mim. Então, antigamente tinha essa comunicação, mas hoje em dia não tem as pessoas que peçam caneta ou borracha emprestada, porque ninguém quer emprestar. Porque cada um está satisfeito consigo mesmo. E essas coisas não fazem com que a gente se abaixe diante das outras pessoas, que a gente peça graça diante das outras pessoas. Então, nosso coração vai ficando duro. Então, tá ficando cada vez mais difícil para ter comunicação com as outras pessoas e a gente acaba sentindo fardo. Por isso, tem muitos jovens que vivem dentro do computador, vivem dentro do celular, dentro dessa vida individual. Não tem comunicação. As pessoas estão ficando cada vez mais individualistas. O coração não flui. Antigamente, tinha que unir o coração com o amigo. Quando o amigo ficava triste junto. Quando o amigo... Mas agora, por que eles ficam fumando, ficam brigando, ficam vivendo desse jeito isolado? Por quê? As pessoas estão sozinhas e elas acabam criando o conceito de que elas estão corretas. E assim acaba surgindo problema mental nas pessoas. Vocês já conversaram com alguém que tem problema mental? Sabe qual é a característica de uma pessoa com problema mental? Não escuta nada do que as outras pessoas falam. Só fala continuamente que ela que está certa. O apóstolo Paulo, se ele tivesse pensado um pouco mais, se ele tivesse escutado o que os cristãos falavam, Jesus, você viu Jesus Cristo ressuscitando? Como é que foi? Você tem certeza? Então, se ele quisesse, ele poderia pesquisar, ele poderia descobrir. Mas o apóstolo Paulo, escutando que os cristãos falavam que Jesus tinha ressuscitado, não, esses homens são maus. Como pode existir alguém que ressuscitou? Não faz sentido. Você acha que alguém vai ser enganado por isso? Esse tipo de pessoa tem que desaparecer da face da terra. Nem tentou saber se era verdade ou não. Isso representa as pessoas que acreditam em si mesmas. Elas acreditam em si mesmas. Então, deve ser assim, deve ser assim. Há muitas pessoas que acreditam dessa forma. O apóstolo Paulo falou. Quando escutou que as pessoas
dizendo que Jesus Cristo tinha ressuscitado depois de 3 dias, não faz sentido. Como alguém pode ressuscitar? E continuamente ele matou as pessoas. E indo para Damasco, ele se encontrou com Jesus Cristo. Uma luz mais forte do que o sol, ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, quem é o Senhor? Que dizes que eu lhe persigo? Ele ficou assustado. Então, se Jesus Cristo ressuscitou, tantas pessoas que eu persegui, tantas pessoas que eu matei, tantas pessoas que eu persegui, eu simplesmente persegui. Independente da época que tenha sido. As pessoas que perseguiram nem sabiam por que estavam perseguindo, só seguindo o pensamento delas. Ah, Jesus deve ser assim, assim deve dar certo. Eu, comprando um carro novo e andando de carro novo, tenho um manual bem grosso sobre o carro. Um dia, eu estava andando de carro. E tem vezes que eu não sei sobre novas opções. E como eu não sei achar no livro, aí eu pergunto. Ah, então nesse momento é só fazer assim, assim, assim. Então eu posso saber exatamente sobre o carro. O meu carro. É um carro que tem uma função de poder automaticamente trocar o banco do carro. Arrumar o banco do carro. Então, eu coloquei número 1, a minha posição para dirigir o carro do banco, né? E do 2, do meu filho. Então, quando meu filho mexia, dava muito bem, né? Para mexer no banco. Mas o meu filho não. Mas eu não conseguia. Será que o meu carro tá me desprezando? Por que quando eu mexo não dá? Aí um dia, eu tava dirigindo o carro, aí a minha esposa falou assim: querido, eu vou lá comprar uma coisa. Então, é rapidinho, tá? Quando a minha esposa diz rapidinho, rapidinho é 10 minutos. Por isso eu nunca vou pro shopping com ela, porque eu fico agoniada. Pra mim é só ver e comprar, acho que esse tá bom, né? Mas ela vê, mexe aqui, mexe ali, vê aqui. Aí eu tava ali esperando a minha esposa, e como não tinha nada pra fazer, eu comecei a ler o manual. Como que dava para arrumar aquele banco? Ligue o carro. Pise no freio. E agora aperte o botão. Quando eu apertei o botão, o carro começou a mexer. Porque eu sempre tô com pressa, dirigindo, eu queria mexer no banco. Porque se eu mexer no banco enquanto eu estiver dirigindo, eu posso causar um acidente. Então tem muitas vezes que a gente faz uma vida espiritual sem saber as coisas exatamente. Então chega uma época que a gente descobre a nossa verdadeira pessoa. Até então, o apóstolo Paulo, ele era muito correto, né? Ele se achava muito correto. Aquelas pessoas que dizem que Jesus Cristo ressuscitou, essas pessoas têm que morrer. Então Satanás, ele enganou a Saulo e Saulo acreditou. Mas Jesus Cristo, ele realmente ressuscitou, né? Um dia, o apóstolo Paulo estava indo para Damasco e apareceu Jesus Cristo vivo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo Nazareno. Ele se assustou muito. Desde então, o Saulo viu que quão insensato foi ele ter acreditado nele mesmo até então. Ele ter vivido acreditando em si mesmo foi tão insensato.
Eu matei tantas pessoas, eu fiz tantas pessoas sofrerem, eu dei sofrimento para tantas pessoas, eu sou o pior dos pecadores. As pessoas acreditam em si mesmas. Se as pessoas acreditarem fortemente em si mesmas, elas pensam que os seus pensamentos estão corretos. Os homens bebem. Se beberem, bebem 1, 2 copos, aí depois sabe o que sai da boca deles? A mesma coisa. Ou me escuta. Aí ele começa a se gabar. Então, quando a pessoa começa a ficar um pouco bêbada, então diz que todas as pessoas começam a se gabar. Todas as pessoas se acham. Eu também, antigamente, eu me achava. Eu realmente pensava que eu era o bom. Mas sabe o que é engraçado? Os homens se acham, mas como eles têm vergonha de falar que se acham, mas depois que começa a beber 1 ou 2 copos, aí começa a sair um monte de coisa que eles se acham. 87% das mulheres se acham bonitas. As mulheres se acham bonitas por quê? Porque elas acham que tem qualidade. Então, na verdade, as pessoas não têm olhos para se enxergar verdadeiramente. O apóstolo Paulo, eles mataram, ele tinha coragem de matar os cristãos, mas um dia, se encontrando com Jesus Cristo, ele descobriu quão mau e sujo ele era. Desde então, o apóstolo Paulo já não queria mais acreditar em si mesmo. Acreditar em si mesmo é insensatez. Quando a gente lê na Bíblia, o interessante é sobre a Arca de Noé. Tem pessoas que entraram na arca e tem pessoas que não entraram. As 8 pessoas da Arca de Noé um dia descobriram a sua pessoa. Até então, o Noé pensava que ele era inteligente, que ele era o bom, que ele era fiel. Mas um dia, quando ele viu a sua pessoa, ele viu que ele era muito mau e sujo. Por isso ele não acreditou mais em si mesmo. Eu nem sou bom e eu pensava que eu era o bom. Eu sou sujo, eu sou imundo. E se eu continuar acreditando em mim mesmo, eu vou fracassar. Sabe qual o motivo de eu saber muito bem disso? A minha mãe, ela frequenta a igreja desde criança. Antes de crescer, ela acreditou em Jesus Cristo. Antes de eu crescer, eu acreditava em Jesus Cristo já, né? Então eu pensava com 7 anos que eu era bonzinho, porque eu acreditava em Jesus Cristo, que eu era inteligente. Mas com 19 anos, Deus fez eu fracassar completamente, fazendo com que nada desse certo. E eu descobri pela primeira vez que eu era uma pessoa completamente inútil. Eu não fiquei chocado como o apóstolo Paulo. Mas uma pessoa como eu pensei, como eu achava que eu era inteligente, como eu achava que eu era esperto. Eu era muito insensato. Desde então, eu não acreditei mais em mim mesmo. Antigamente eu acreditava no meu pensamento e agia conforme o pensamento que surge em mim. Ah, não, esse pensamento não está correto. Esse pensamento tem muitos pensamentos maus, muitos pensamentos errados. Então, se eu seguir isso, vai dar tudo errado. Deus fez eu perceber perfeitamente isso. Por isso, desde então, Deus começou a fazer eu enxergar na Bíblia, lendo a Bíblia. Eu pude ver Deus trabalhando e vivo dentro da minha vida.
As pessoas que entraram na arca eram assim, mas as pessoas que não entraram eram como? Ah, porque eu sou inteligente, eu sou bonzinho? Porque ele achava que fazia bem, ele vivia conforme o seu próprio pensamento. Por isso, se acreditar em si mesmo, mesmo que Deus falando que vai destruir a terra com a água, mas sai outro pensamento. Não, Deus é bom. Por que ele vai destruir esse mundo com a água? É porque a gente cometeu muitos pecados. Ele está falando para a gente viver de uma forma bondosa. Que julgamento, o quê? Se vier julgamento, se vier a chuva, vai chover um pouquinho e depois vai parar. Eles acreditaram nos pensamentos que surgiam dentro dele exatamente como vinham. Mas Noé não. Noé acreditou na palavra de Deus. Hoje também, pessoal. Hoje há muitas pessoas que acreditam em si mesmas. Quando a gente entra na vida espiritual, as pessoas não conseguem ter vida espiritual por quê? Porque elas acreditam em si mesmas. Mas Noé, sendo conduzido pela palavra, entrou na arca. E as pessoas que receberam destruição porque seguiram seu próprio pensamento. Há uns anos atrás, havia pessoas que disseram que Jesus Cristo vinha em tal dia e tal ano. E as pessoas onde estavam reunidas, Jesus Cristo não veio. Desde então, eles colocaram um nome para a vinda de Jesus Cristo. Depois daquele dia, ninguém mais acreditou que Jesus Cristo ia vir. Mas eu sei que está próxima a vinda de Jesus Cristo. Mas Satanás fez com que não fosse mais falado que Jesus Cristo está para voltar. E a gente vive com esse pensamento de Satanás. Porque a gente não acredita que Jesus Cristo vai vir, a gente vive do jeito que a gente quer. As pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, mesmo que frequentem a igreja, não acreditam na Bíblia, vivem conforme o seu julgamento. Por isso, as pessoas que entraram na arca, jogaram fora o seu julgamento e seguiram a palavra de Deus. As pessoas que seguiram o seu julgamento não entraram na arca. Hoje, o que Deus falou para dos animais? De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Está escrito na Bíblia. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Aqui eu vi, Noé. É fácil trazer um cachorro, um gato, mas e um leão? Como é que a onça, o tigre vão entrar na arca? Mas o interessante é no versículo 20. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Então, o que está escrito aqui? Então, o macho e a fêmea, eles vai deixar entrar na arca, porque eles vão vir. E depois está escrito o quê? Capítulo 7, versículo 8. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Então, esses animais também. A zebra que estava comendo a grama não tem problema, né? Mas ele estava ali comendo pasto. Mas um dia, um casal de zebra teve um coração de entrar na arca. Deus deu esse coração para eles. A zebra tinha várias zebras, mas dentre essas zebras, somente 2 tiveram o coração de entrar na arca. Outras zebras se assustaram. Para onde você está indo?
Você não tem que entrar na arca. Se entrar ali, vai acontecer um grande problema. Ontem entrou leão. Ontem entrou animais bravos. Lá não tem pasto. Onde você vai? Fica aqui. Outras zebras não entendiam porque aquele casal de zebras estava entrando na arca. Mas, pessoal, esse casal de zebra, Deus conduziu o coração deles. Até agora, com o pensamento deles, eles iam para um pasto que era bom, para um lugar que era bom. Eles estavam vivendo desse jeito. Até agora, eles tinham uma vida igual a de qualquer outra zebra. Mas agora, Deus deu um coração para aquelas zebras. Então as outras zebras estavam comendo aquele pasto, mas aquelas duas zebras não estavam seguindo mais a carne, onde estavam se divertindo naquele pasto, não estavam mais seguindo a carne, mas recebendo a condução de Deus, eles estavam entrando na arca. As outras zebras, para onde você vai se tem tantos pastos aqui? Lá você vai poder morrer. Lá entrou uma onça. Vem aqui. Para onde você está indo? Mas uma força inexplicável começou a conduzir a zebra para a arca. Foi Deus. Eu, pessoal, por muito tempo frequentei a igreja. Por 19 anos eu frequentei a igreja sem conseguir receber o perdão dos pecados. Eu queria receber o perdão dos pecados mais do que qualquer outra pessoa. Eu orava, pedia, me arrependia, confessava os meus pecados. Mas mesmo assim o pecado continuamente estava dentro do meu coração. Por quê? Todas as pessoas que não conseguem receber a salvação, embora frequentem a igreja, mas as pessoas que não nasceram de novo, Jesus falou que vós sois do diabo, que é vosso pai. Mas Satanás continuamente arrasta o nosso coração para não entender a palavra, conduz o nosso coração para a carne. Então, ele tirou a nossa visão para poder enxergar exatamente a palavra da Bíblia. Desculpa falar isso para vocês, mas depois que a gente tem o culto de domingo, eu falo para os irmãos comprarem a fita cassete da palavra. As irmãs escutam a palavra e elas compram fita. E se elas escutarem lavando a louça, as irmãs casadas, elas se assustam. Com certeza elas estavam aqui no culto escutando a pregação. Mas uma coisa que ela não tinha escutado, está escutando novamente. Quando você lê uma vez, você sente uma coisa. Quando você lê duas vezes, você sente outra coisa. Pessoal, parece que vocês estão escutando o culto. Mas Satanás, enquanto você está escutando a palavra, assim como Satanás enganou o discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, ele também nos engana, né? Se ele colocasse um adesivo falando que está nos enganando, ia ser fácil a gente acreditar mais. Quando a gente fica com um pouco de dor, a gente vai para o hospital para ser curado. Aí quando eu falo de eu ter sido curado, então vocês lembram, ai, meu tio é médico, eu fui para o hospital. Então, por mais que eu pregue a palavra, Satanás conduz nós para esses pensamentos, né? Então, quem escuta bem, 50%. Algumas pessoas, 30%, 40%. Então, levando a fita, com certeza, não dormiram e escutaram a pregação. Ah, essa palavra, eu não escutei essa palavra naquele tempo. Eles têm isso. Então, isso daqui já é uma boa propaganda para vender fita, né? Vocês vão comprar hoje? Então, é assim que Satanás continuamente engana as pessoas. Satanás leva as pessoas pelo pensamento. E sendo levado pelo pensamento de Satanás, a palavra de Deus não entra. Entra na arca.
Eu vou destruir esse mundo com a água. Mas ele tem o pensamento dele. Ai, Deus é amor, como ele vai descer dilúvio? É porque a gente cometeu muitos pecados. É pra gente não cometer mais pecado. É só a gente viver de uma forma bondosa. É só não cometer mais pecados. Tendo esses tipos de pensamentos, foi bloqueado de escutar a palavra para entrar na arca. Então, desde que a gente nasceu no corpo dos nossos pais, se a gente viver com esse pensamento, a gente não consegue acreditar na palavra. E em vez de... E a gente não escuta a palavra como ela é, a gente escuta de uma forma completamente errada. Um dia o apóstolo Paulo estava indo para Damasco e ele se encontrou com Jesus Cristo. O pensamento que ele teve até agora foi insensato, foi mentiroso, ele percebeu isso. O Pedro se encontrou com Jesus Cristo no Mar da Galileia, mas naquele dia ele acreditava, ele abandonou rede, barco e ele acreditava que ele acreditava bem em Jesus. Mas um dia Jesus Cristo falou, todos vós vos escandalizareis. Mas Jesus Cristo falou, todos vós podem lhe abandonar, mas eu não vou te abandonar. Jesus Cristo falou, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Mas Pedro falou o quê? Não, nem que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não vou te negar. E naquela noite, Pedro negou 3 vezes a Jesus Cristo. E daí ele se lembrou. Naquele momento, pela primeira vez, o Pedro descobriu que era insensatez dele acreditar nele mesmo. Eu sou uma pessoa que não podia... Eu sou uma pessoa que somente podia negar Jesus Cristo, mas eu pensava que eu não negaria. Eu sou tão insensato. Desde aquele dia ele descobriu que ele... Ai, quão insensato eu sou. Jesus Cristo ressuscitou. E Pedro queria falar alguma coisa para Jesus. Mas Pedro estava com tanta vergonha por ter negado a Jesus. E ele não conseguiu falar nada. Ele estava com muita vergonha. Ele falou que nem que ele morresse com Jesus, ele não negaria. Ele não conseguiu falar nada. E Jesus Cristo foi embora. E Pedro pensou, por que eu sou assim? Pedro caiu numa grande culpa. É verdade. Eu não sou discípulo nada. Eu não sou apóstolo. Uma pessoa que negou 3 vezes a Jesus. Eu sou pescador. Eu sou pescador. Eu sou um pescador, eu não sou um apóstolo. Ele falou para os apóstolos, eu vou ir pegar peixe. Pedro foi pegar os peixes. Já que não tem Jesus, então eu vou lá pescar peixe mesmo. Naquele dia, Pedro não conseguiu pescar nenhum peixe. E de noite apareceu Jesus Cristo. Tem algum peixe? Não, nenhum. Então joga a rede para sua direita e ele pegou muitos peixes. Naquele momento, Pedro percebeu que era Jesus. E ele falou. E ele comeu com Jesus. Depois que ele comeu com Jesus, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, filho de Simão, tu me amas? Se fosse o Pedro de antes, sim, Jesus, lógico que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Antes ele teria dito dessa forma. Com certeza ele ama o Senhor, mas ele não acreditava mais nele mesmo. Eu falei que eu não ia negar Jesus, mas eu neguei. Se eu falar que eu amo a ele, será que é verdade mesmo que eu amo? Ele não conseguia mais acreditar nele mesmo. Ele agia conforme o pensamento dele. Mas ele viu, ele estava com medo de agir conforme o pensamento dele. Ele não conseguia falar. Pedro falou, tu sabes que te amo. Jesus perguntou 3 vezes, Pedro, filho de Simão, tu me amas?
E porque Jesus perguntou 3 vezes, Pedro se assustou. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Naquele dia, todo aquele coração de Pedro de acreditar em si mesmo acabou. Ele pensava que ele era inteligente, ele pensava que ele era fiel, ele pensou que ele podia cuidar da vida do Senhor. E ele descobriu que tudo isso era mentira. Ele não podia mais acreditar nele mesmo. Por isso, naquele tempo, o coração de Pedro mudou. Porque ele não podia acreditar nele mesmo. Ele não tinha mais força. E assim, Jesus Cristo começou a cuidar do coração dele. Naquele pasto, tinha muitas zebras. Nossa, essa grama é muito gostosa. Nossa, olha ali onde está passando o leão. Então, aquelas zebras estavam muito felizes em comer aquele pasto. Mas duas zebras estavam saindo. E surgindo um coração diferente dentro dessas zebras. Eles queriam ir para a arca. Ninguém falou nada. Mas alguma coisa estava conduzindo o coração daquelas zebras para a arca. E indo, as zebras começaram a perguntar: por que você está indo para lá? Não vai. Lá ontem entrou uma onça, um leão. Lá não tem pasto. Por que você quer entrar lá? Não entra. Todas as outras zebras estavam gritando assim, mas essa zebra, ele não sabia o que era. Mas alguma força estava conduzindo aquelas zebras para a arca. Aquele coração não era da zebra, não era o pensamento deles. Não é assim, não foi só assim com as zebras, foi assim com os porcos, foram com os cavalos, com os cabritos, com as ovelhas. Então aqueles animais saíram dali onde eles viviam, mas tinha uma força, um coração que estava fazendo com que eles entrassem na arca, conduzindo eles para a arca. Amados irmãos, vocês acreditando nos seus próprios pensamentos, se vocês encontrarem, assim como o apóstolo Paulo, se vocês querem comer bem, viver bem, ter filhos, viver feliz, se vocês ficarem presos nesse pensamento, se Deus conduzir os seus corações, vai entrar um coração diferente no de vocês e vai conduzir os seus corações. E esse coração está conduzindo o seu coração para a arca. E porque antes eu era o correto, eu acreditava em todos os pensamentos que surgiam dentro de mim. Mas a partir de um dia, eu já não posso mais acreditar nesse pensamento, porque eu não acredito mais em mim. E Deus está me conduzindo. Eu começo a me afastar do mundo. Tenho uma felicidade que só tem em Deus. Tenho uma alegria que só tem em Deus. Tem um missionário chamado Marlon Bacon. Ele vivia em Long Beach, na Califórnia. E ele veio para a Coreia na época de guerra. Os coreanos, ele teve muita pena dos coreanos. Eles eram muito coitados. O Marlon Bacon um dia orou diante de Deus. Ele teve que coração? Deus,
Eu não quero brigar com a arma na Coreia, mas me dê a oportunidade para poder pregar o evangelho aqui nesse país. Um coração de Deus estava conduzindo esse coração nele e deu esse coração para ele. Então o Marlon Bacon, todos os dias que ele orava, Deus, tem misericórdia da Coreia, permita com que a gente possa pregar o evangelho na Coreia. Eu não quero brigar com arma, eu quero pregar o evangelho aqui. Um dia ele pisou numa mina. Normalmente, quase 100% das pessoas que pisam na mina morrem, né? Porque quando ele pisou na mina e o corpo dele subiu lá pra cima e desceu, aí levaram ele pro hospital. Aí quando ele acordou, ele estava no hospital. Todo o músculo da perna direita dele já tinha estourado. Ele estava com 280 ferimentos por todo o corpo. O Marlon Bacon, ele passou para o hospital de Okinawa, no Japão. Ele estava no hospital e o médico falou: Sr. Bacon, desculpa falar isso, mas vamos ter que amputar a sua perna. Mas naquele dia, quando escutaram que o Marlon Bacon estava internado no hospital, os irmãos da igreja dele, Pastor Bacon, nós estamos orando por você. Aí o Bacon, ele teve que amputar a perna. Mas depois de um tempo, no coração de Baker, ele sentiu o coração de que Deus ia enviá-lo como missionário. Ele ia amputar a perna, o médico ia amputar a perna dele, mas não vou precisar, mas você vai ter que andar de cadeira de rodas a sua vida inteira, você não pode andar. Então todo mês o médico estava trocando o diagnóstico dele. Você não pode andar, mas você vai poder andar, mas você vai precisar de uma meia calça especial. Um dia, o Sr. Bacon, Deus deu um coração que ele ia poder andar e ele foi andando até o corredor. Ele se encontrou com uma enfermeira. Sr. Bacon, não, se você fizer isso vai acontecer um grande problema. Fica parado no seu lugar. O Bacon falou: não, eu andei até agora. Deus me fez andar. E ele segurou aquela enfermeira e falou: Deus me fez andar. E ele foi para o seminário e ele recebeu treinamento. Um dia, ele estava no seminário e falaram que ele ia para a Coreia. Toda a família dele. Por que você quer ir para a Coreia? A Coreia te deixou metade morto. Você não está cansado da Coreia? É um país que te deixou doente. Por que você quer ir justo para a Coreia? Dentro do coração do Baker, ele teve o coração de que Deus o enviaria para a Coreia. Em 1957, ele veio para a Coreia como missionário. Ele pregou a vida inteira na Coreia, agora ele está em Dallas como vovô pregando lá na prisão dos Estados Unidos. Deus, ele tem um poder. Então, tem gente que tem gente que segue o seu pensamento, o seu conceito, o seu julgamento, a sua teoria, mas tem pessoas que seguem a condução de Deus, querem condução da palavra. Tem pessoas assim. É a mesma zebra, é o mesmo coelho, é o mesmo lobo, é o mesmo leão. Mas tem leões que vivem conforme o seu pensamento, mas tem alguns, eu tenho que entrar na arca. Tem esses outros tipos de leões, né? Essa é a diferença. Hoje à noite, vocês também
vivendo a vida de vocês até agora, vocês seguiram o pensamento de vocês, os seus métodos. Eu segui o que era bom para mim pelo meu pensamento. Depois que eu descobri que eu era uma pessoa tão suja e má, se eu viver seguindo o meu pensamento, eu vou acabar fracassando. Então um dia entrou um coração de que se eu seguisse o meu pensamento eu ia fracassar. Desde então, Jesus Cristo começou a me conduzir. Ele começou a me conduzir. E Deus começou a fazer coisas incríveis. Eu vim para Seul e fiz transmissão de rádio. Eu estava fazendo transmissão na rádio, mas ninguém queria deixar eu fazer essa transmissão, então eu orei. Eu orei e um dia estava tendo uma conferência e eu estava fazendo conferência num lugar, aí veio uma mulher, uma locutora, e falou que queria se encontrar comigo. E como era o horário da pregação, eu não consegui me encontrar com ela. Aí ela me deixou o cartão de visita dela. Ela veio me encontrar 3 vezes na igreja, mas eu não estava, né? Porque eu não ficava muito na igreja. Aí depois, na 3ª vez, ela me ligou para se encontrar comigo. E ela pediu para eu fazer um programa na rádio dela. Eu falei, eu não tô acostumada a fazer programas de rádio. Eu não sei falar. Mas eu preguei o evangelho para muitas pessoas que estavam na colônia dos leprosos. E de vez em quando eles vinham para o meu apartamento. Então eles pensavam que eles podiam deixar a gente assim meio sem graça, né? Se de dia eles viessem, daí de noite eles vinham com uma capa bem escura. Aí depois eles iam tudo à noite embora. Aí a gente ficava fazendo estudo bíblico a noite toda. Aí veio um pastor e falou para mim, pastor, eu recebi a salvação, eu nasci de novo, então eu queria levar esse seu programa para a rádio, essa palavra. Aí eu falei, sim, eu conheço alguém. Aí ele falou para mim, vem, aí eu fui, aí eu fiz esse programa na rádio. Aí depois que eu fiz esse programa na rádio, aí uma pessoa falou assim, faz um programa na minha rádio também. Ah, eu conheço bem aquela pessoa. E eu encontrei aquela pessoa que queria que eu fizesse a apresentação na rádio deles, né? E naquele dia eu consegui marcar uma apresentação. Fazendo a apresentação na rádio, Deus me concedeu muitas graças. Enquanto eu estava fazendo essa apresentação na rádio, depois de 3 meses falaram para a gente ir para a Rádio Ásia. Na Ásia, Rádio Ásia tinha 2 horas, importante, então me deram 30 minutos. Para mim deram 30 minutos, para o pastor Cho Yong deram 15 minutos. Eu pude explicar como nós podemos receber o perdão dos pecados e eu fiquei muito agradecido. É muito gratificante o jeito que Deus nos conduz. Essa vez eu fui para Gana. Diante de 3.000 jovens, reunião de 3.000 jovens, eu pude pregar a palavra para eles. E ali, quem estava participando também era a primeira-dama. A primeira-dama, ela deu uma palavra e ela não foi embora logo depois que acabou. Eu perguntei, quer tomar um copo de chá? Ela aceitou. E eu comecei a conversar com ela. Eu pensei,
Como uma pessoa como eu pode se encontrar com a primeira dama? Se Deus me fez me encontrar com ela, por que Deus fez? Para pregar o evangelho. Eu não tinha muito tempo. Mas eu preguei o evangelho para ela. Depois que eu preguei o evangelho, ela ficou toda emocionada. Pastor, o meu marido está com o corpo doente. Você pode orar pelo presidente? Sim, se você me der 30 minutos, eu posso pregar e posso orar por ele. Então o presidente tem que vir? Não. Eu posso ir até ele. Me dá o telefone, aí ela ligou. Aí falaram que das 9 até as 9h30 mandariam um carro para mim. E no dia seguinte, às 9h10 da manhã, um carro com escolta de 2 carros da polícia me levaram. Um era o carro do secretário, outro carro era do presidente, outro carro é da primeira-dama. Então eu e mais umas pessoas do Coral Gracias foram comigo. Então eu, o tradutor, fomos no carro do presidente, aí as outras do Coral Gracias foram no carro da primeira-dama. O corpo do presidente estava bem doente. A Pactignon e a outra irmã, elas cantaram na língua dele, de Gana. Yesu dami, adawoso. Então, Pactignon e a Chemi, naquele dia, elas cantaram tão bem. O presidente estava sentado, apoiado na cadeira, e estava cantando Yesu dami. Aí, depois que acabou a música, eu fui para diante do presidente. Senhor presidente, o senhor é o presidente que conduz ao país de Gana. Mas o senhor também deve ter pecado diante de Deus. Aquele presidente realmente ele é tão humilde, aquela primeira-dama também ela é tão humilde. Então era só aquela primeira-dama mandar o carro que vinha, né? E depois que a gente acabou a pregação, ela mandou o carro e logo já nos levaram. E eu falei para o presidente. Aquele presidente falou, eu tenho muito pecado diante de Deus. Senhor presidente, lendo a Bíblia, o Pedro, eu vi que ele mudou o coração dele. Eu vi muitas pessoas trocando o coração quando uniu o coração com o dele. Eu também, unindo meu coração com o de Deus, eu mudei. Eu vi muitos jovens unindo o coração com o de Deus e mudando o seu coração. Se você conectar o seu coração com o de Deus, Deus vai lhe abençoar e vai abençoar esse país de Gana também. Ele falou, pode me falar como posso unir meu coração com o de Deus? Aí eu abri em Isaías capítulo 53. Em Isaías capítulo 53 está escrito o quê? Por favor, vamos ler. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, 6 está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O presidente escutou essa palavra. Eu, com o meu iPad, eu coloquei a letra bem grande em inglês para ele poder enxergar. Senhor presidente, o que Deus falou para o senhor? Nós cometemos pecado, mas ele fez cair sobre Jesus toda a nossa iniquidade. Eu expliquei para ele. Senhor presidente, o que Deus está querendo te falar? Independente de quem você seja, você não toque no problema do pecado. Se você fizer, vai dar errado. Então, deixa que eu faço. Deus está falando para nós. Por isso,
para lavar nossos pecados, Deus mandou Jesus Cristo. E Deus, para passar o nosso pecado para Jesus, eu não posso fazer isso. Deus falou, eu vou fazer. Então, por isso, você fica quieto. Se você quiser passar o seu pecado para Jesus, você não vai se lembrar de todos. Você pode esquecer de algum. Então, você não pode fazer nada perfeito. Por isso, eu é que vou passar. Em Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus é que passou o nosso pecado para Jesus Cristo. É a única forma de ser perfeito. Se nós fizermos, jamais faremos perfeitamente. Por isso, Deus fala, você não toca. Outra coisa você pode tocar, mas não, no pecado não. Não toca no pecado que você não consegue. Uma vez eu estava pegando o avião e fui para Nova York. E eu me encontrei com um piloto. E o piloto falou, oi, Pastor Park. Ah, oi, tudo bem? Ah, pastor, eu já li várias vezes o seu livro. Quer entrar ali quer entrar ali onde a gente pilota? Então tinha piloto, tinha o copiloto e tinha mais os 2 assentos atrás deles. E ele me explicou um monte de coisa sobre o avião. Ah, pastor, olha, dá pra ver a aurora ali. Aí ele me mostrou a aurora. E falando, aí a gente já quase chegou em Nova York. Aí quando eu sentei no meu lugar, a minha esposa falou, foi você que mexeu, né, ali no stick. Não foi. Por que você acha que eu ia pilotar? Com certeza foi você. Querida, tem 300, 400 pessoas nesse avião. Você acha que eu posso pegar o controle do avião? A minha esposa falou que assim que eu entrei ali na cabine do piloto, balançou o avião. Ai, por que esse marido tá pegando ali na direção do avião? Querida, o piloto nem vai deixar eu pilotar. E também, se eu pegar isso, vai acontecer um grande problema. Aquele piloto falou, tem 3 pessoas que pilotam. Piloto, copiloto e terceiro é o computador. Só quando a gente pousa e decola é que o piloto e o copiloto. E o resto é o computador que nos leva até o aeroporto de John Kennedy. A gente não precisa tocar em nada. Porque se eu tocar, acontece um grande problema. Se eu segurar o controle do avião, acontece um grande problema. Quando eu fui eu estava indo para a República Dominicana, o prefeito ele alugou um helicóptero. E era para 5 pessoas, mas éramos em 6. Então, era para 5 pessoas, mas como nós éramos em 5 e tinha mais o piloto, aí eu falei pro prefeito, eu não posso pilotar, né? Aí ficam 5 pessoas. Aí o prefeito falou, pode fazer do jeito que você quiser, eu não vou estar no helicóptero mesmo. Se eu quiser pilotar, o prefeito vai querer pular para fora do helicóptero. Nós não podemos tocar. Deus está falando, eu quero fazer, você nem bota a mão. Você se esforça para lavar seu pecado? Você não consegue. Como nós podemos lavar o nosso pecado, pessoal? Por isso, até passar o pecado, é Deus quem tem que fazer. Todos nós éramos como ovelhas desgarradas. Mas o Senhor foi Deus que passou o nosso pecado para Jesus Cristo. Porque foi Ele que passou o nosso pecado, então passou perfeitamente. Agora, pessoal, todos os nossos pecados passaram para Jesus Cristo. A Bíblia diz perfeitamente isso. Mas não é que o nosso pecado está em nós, já passou para Jesus Cristo, mas na nossa memória parece que a gente ainda tem pecado. Então vocês não têm que acreditar na sua memória, vocês têm que acreditar na palavra de Deus. Não acreditem no seu pensamento. Vocês têm que acreditar na palavra de Deus. Isso é vida espiritual.
As pessoas que entraram na arca acreditaram na palavra. Todas as pessoas que ficaram fora da arca e não acreditaram na palavra de Deus receberam maldição. Parece que eu tenho muitos pecados, parece que eu cometi muitos pecados. Mas Deus está falando que Ele passou o nosso pecado. Amém? Com certeza Ele passou. É uma coisa tão incrível que não tem nem como expressar. Em Isaías 53, 5 está escrito assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O nosso pecado passou para Jesus Cristo. E nós já recebemos todo o nosso pecado já acabou na cruz. Acabou o julgamento, acabou a maldição. Na cruz, tudo já foi pago. Amém? Amém. As pessoas que acreditam nessa Bíblia dizem: meus pecados foram lavados. Já foram lavados perfeitamente, acreditam dessa forma. Mas as pessoas que acreditam no seu pensamento, não, mas ainda sobra pecado. Por isso, se acreditar no seu pensamento, porque o pensamento, Satanás não deixa a gente acreditar na palavra de Deus. Então ela quer lavar o seu pecado pela sua força. Jesus Cristo, Ele lavou os nossos pecados na cruz. Então, se eu não acredito nisso, eu quero lavar meus pecados. Essa pessoa quer dizer, se acha mais do que Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que escreveram. Ficando contra o livro do Segredo do Perdão dos Pecados que eu escrevi, né? Eu sou até a morte pecador. Então, para essa pessoa, a morte de Jesus Cristo na cruz não tem significado. Porque essa pessoa não consegue acreditar na Bíblia. A Bíblia já diz perfeitamente que os nossos pecados foram perdoados. Aí eu fui para a República Dominicana. – 47 pastores, eles conversaram comigo. Um pastor se levantou e falou, um missionário da Coreia falou que a missão Boa Notícia tem muito problema na salvação. Eu quero saber como é a salvação, como é a sua salvação. Aí eu falei. Desde que eu era criança, eu me esforcei para lavar os meus pecados. Mas eu orava, mas meu pecado não era lavado. Eu comecei a ler a Bíblia. Lendo a Bíblia, está escrito que meus pecados passaram para Jesus Cristo. Está escrito que meus pecados foram perdoados. E eu li para ele 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11, vamos ler juntos. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Com certeza, a Bíblia diz o quê? Vocês cometeram esse tipo de pecado, mas pelo nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nós fomos purificados, nós fomos santificados, nós fomos lavados. No meu coração diz que eu tenho pecado. Muitas pessoas acreditam no seu pensamento que tem pecado. Eu também pensava que eu tinha muitos pecados, que eu era pecador. Mas a Bíblia nos diz o quê? Realmente você cometeu esse pecado, mas no nome do Senhor, vós fostes lavados, fostes santificados e purificados.
Realmente, você cometeu pecado, mas pela cruz de Jesus Cristo o seu pecado foi perdoado. Agora você é santo, você é justo. Ele está falando isso para mim. E assim eu recebi a justiça de Deus. Eu falei. Eu vou acreditar no meu pensamento, eu vou acreditar na palavra de Deus. Pessoal, dentre tantas zebras, todas as zebras estavam brincando conforme a sua vontade, mas aquelas duas zebras deixaram tudo aquilo e seguiram a palavra de Deus. As pessoas que seguem o seu pensamento não podem entrar na arca. Por quê? Satanás não deixa a gente acreditar em Deus. Então, por isso, jogando fora o nosso pensamento, nós podemos aceitar a palavra de Deus. Essa pessoa, Deus deseja salvar esse tipo de pessoa. O primeiro homem, Adão, ele negou a palavra de Deus e seguiu o seu pensamento. Assim, ele recebeu maldição. E nós, como descendente dele, Deus aceita que pessoa? Não aquela pessoa boazinha, bondosa, mas aquela que abandona o seu pensamento e acredita na palavra de Deus. Essa pessoa recebe graça e misericórdia de Deus. Por isso, a pessoa que joga fora o seu pensamento fez a arca. A pessoa que segue o seu pensamento... a gente cometeu um pouco de pecado, mas você acha que ele vai querer nos matar? Não é para nos matar. É o pensamento dele. Então, independente da palavra, segue o seu pensamento. A gente cometeu muito pecado. Agora é só não cometer pecado, é só viver de uma forma bondosa. Não se preocupa. Não acredita muito assim, como ele está falando. A gente não pode viver assim. E você acha que acredita bastante assim, por isso está fazendo a arca? Só está fazendo o filho sofrer. Parece que a palavra dessas pessoas está certa. Mas não está certa porque não combina com a palavra de Deus. Até agora, vocês seguiram muitas palavras que eram corretas ao seu pensamento. Agora, não sigam as palavras que são corretas ao seu pensamento. Sigam a palavra de Deus. Deus falou que os nossos pecados foram lavados mais brancos do que a neve na cruz. Por isso, eu desejo com que vocês também acreditem nessa palavra.